Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, dia 28 de junho, estamos começando nosso programa pré-USDA, pré-relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que será divulgado na sexta-feira, também conhecida como 30 de junho, com estoques trimestrais na posição de 1º de junho e com área plantada. É o relatório 3 meses depois daquela intenção de plantio que é divulgada no final de março, que vai trazer algumas indicações bem importantes para o mercado. A gente vai falar sobre soja, milho e trigo nesse programa. Estou com os colegas consultores de safras e mercado, que já cumprimento, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Olá, Alessandro. Olá, Elcio. Boa tarde a todos. Mais um relatório do USDA, relatório de estoques e de área, que eu acho que pode trazer alguma movimentação interessante para Chicago. Elcio Bento. Tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro. Olá, Luiz. Pois é, mais um relatório aí para o trigo. A colheita já avançando. É interessante a gente ver o que vem aí em termos de área para a gente projetar a nossa safra nova nos Estados Unidos e, enfim. Recado sempre para você entrar em safras.com.br, conhecer a plataforma Safras, para quem não conhece, peça uma demonstração gratuita, os trabalhos todos dos nossos consultores, da nossa consultoria, do Luiz, do Elcio, dos nossos outros consultores, está todo lá, além da nossa agência de notícias, cotações, tudo o que você precisa de informações e de análise no mercado agropecuário. E entre no nosso canal no YouTube, Safras TV. Inscreva-se, ative as notificações, deixe seu comentário, seu like. Sempre temos vídeos novos, todos os dias vídeos novos para vocês no nosso canal. Vou compartilhar a tela para já começar a gente apresentar a expectativa do mercado, que se trata esse nosso vídeo pré-USDA, já dizendo que na sexta-feira a gente reúne a nossa equipe e faz o vídeo pós-USDA, que divulga os números propriamente apresentados e os impactos no mercado. Temos aí os dados da soja, expectativa para esse relatório de 30 de junho, a expectativa média do mercado na área coloca uma área americana de 87,66 milhões de acres. Em março, final de março, foi indicada uma intenção de plantio de 87,5 e ano 2022 a área é colocada em 87,4 milhões de acres. Estoques trimestrais, posição de 1º de junho nos Estados Unidos, a média do mercado acredita em 22 milhões de toneladas. No relatório do final de março eram 45,8 e como referência de igual período do ano passado era colocado um estoque de 26,3 milhões de toneladas. Então, Luiz, números próximos, né, na expectativa média do mercado, o que foi apresentado no final de março. Pois é, Alessandro, eu acho que o principal número desse relatório que pode mexer com o mercado é o número de área plantada. Né? É um número muito importante, né? É a consolidação da área americana, digamos assim, pós-plantio. A gente lembra que a primeira estimativa do USDA para a área é feita lá em março ainda, né? No momento pré-plantio. E agora é um primeiro momento pós-plantio que o USDA consolida realmente, né? Tem uma realidade melhor com relação ao tamanho da área que foi plantada nos Estados Unidos. Então é normal que a gente tenha ajustes, né? Com relação à primeira estimativa. O mercado está esperando um pequeno aumento de área, né? Como tu colocou aí, em torno de 160 mil acres. Eu acho que o USA pode aumentar um pouco mais. Eu acho que o USA pode chegar aí até 88 milhões de acres, aumentando uns 500 mil acres, porque o plantio foi muito rápido nos Estados Unidos, né? Todo mundo acompanhou aí. O clima ajudou ao longo de maio. A gente está tendo problemas climáticos agora mais ao longo de junho do que realmente em maio. A gente teve um plantio muito acelerado. E isso abre essa possibilidade da gente ter uma área um pouquinho maior. Não acho que vai crescer muito, que o USDA vai surpreender e trazer uma área lá em cima, né? Muito diferente do que ele já trouxe. Mas eu acho que o que pode vir sim uma área um pouquinho maior do que o mercado está esperando. Como eu falei, eu apostaria aí em 88 milhões de acres, um aumento de 500 mil. Porque eu acho que tem, além de ter espaço para a gente expandir um pouquinho mais a área, a gente teve tempo nos Estados Unidos esse ano para fazer isso, né? Então, o plantio foi muito rápido, a janela, todo o plantio ocorreu dentro da janela ideal, né? Inclusive bastante acelerado frente à janela ideal, então sempre esse risco menor da gente ter problemas mais à frente pode ter permitido
se o produtor americano expandisse um pouquinho mais a área, então vamos ver o que o USDA vai trazer. Então, acho que esse número pode mexer com o mercado, né? Se confirmar um aumento de área, o mercado pode sentir um pouquinho negativamente, porque aumenta o potencial produtivo, mas vamos ficar atento aí porque o USDA tem surpreendido nos últimos tempos. E com relação a estoques, eu acho que é um número que tem uma tendência de mexer um pouco menos com o mercado, né? Até porque a gente já está se aproximando do fim da temporada. O mercado está esperando aí naturalmente um estoque inferior ao que a gente tinha no ano passado, né? A gente está com vendas mais avançadas realmente do que no ano passado. Só que eu acho que é importante destacar que nas últimas semanas a gente teve vendas um pouquinho mais fracas nos Estados Unidos. Então, eu não me surpreenderia se o USDA trouxesse um estoque um pouco maior do que esses 22 milhões que o mercado está esperando. Tá? E isso apontaria para um estoque também um pouco maior agora no relatório do dia 12 de julho de oferta e demanda. Então, é outro fator que tende a ser um pouquinho negativo se confirmado, né? Então, vamos ficar atento. Acho que acho que independente do número que o USA trouxer, a gente não deve movimentar muito Chicago em cima disso. A atenção é mais em cima realmente da área plantada, mas vamos ficar atento aí, porque eu acho que pode ser também um viés negativo adicional se o USA confirmar o estoque um pouquinho maior. Maravilha, vamos mudar aqui para o milho. Temos aí uma área, segundo a expectativa média do mercado, sempre lembrando, tem um número mínimo aí que os analistas, que são uma pesquisa, colocam, e o número máximo, esse é o número médio, a expectativa média de 91,8 milhões de acres para o milho nos Estados Unidos. Em março, eram quase 92 milhões de acres, no ano passado, 88,6 milhões de acres, arredondando. Em relação a estoques trimestrais, posição 1º de junho, na média, o mercado espera 108,2 milhões de toneladas. Em março, final de março, a colocação era de 188 milhões de toneladas, e em igual período do ano passado, havia indicação de estoques de 110,5 milhões de toneladas. O que tu acha, Luiz, em relação ao milho? Bom, a gente sempre tem essa briga de áreas entre milho e soja, né? Normalmente a gente tem transferências de áreas entre uma e outra cultura, dependendo do ritmo de plantio delas, né? A gente sempre lembra que em anos que o plantio do milho, por exemplo, atrasou, a gente viu maiores transferências de áreas de milho, que seriam inicialmente para o milho, indo para a soja. Mas nesse caso, como eu falei, o plantio também do milho foi muito rápido nos Estados Unidos. Então, eu não vejo muito motivo para a gente ter uma grande transferência. Até por isso o mercado não espera uma grande transferência. Mas eu acho que, embora o mercado esteja esperando aí essa transferência de 160 mil, né, no milho seria um pouquinho mais que isso, 190, talvez a menos, transferindo para a soja. Eu acho que tem espaço para a soja subir e o milho não cair. Eu apostaria numa área muito próxima, que na verdade é mais ou menos o que o mercado espera, tá? 100 mil acres a menos no milho não é nada praticamente, né? Mas como eu falei, eu espero que a soja aumente 500 mil acres e não necessariamente roube 500 mil acres do milho. Então, acho que faz sentido esse número do mercado, talvez uma área um pouquinho menor do que o USA estimou anteriormente. Daria para apostar numa área até igual, mas é difícil o USA repetir o número. Então, assim, acho que faz sentido. Não muda o potencial produtivo, praticamente, né? Então, no caso do milho, tende a ser um relatório um pouco mais neutro, embora um corte de área se confirmado, né, mesmo que 100 mil acres aí, seja um fator um pouquinho positivo. No caso dos estoques, a gente não deve ter nenhuma surpresa, né? As vendas de milho estão evoluindo normalmente. Um estoque esperado abaixo do ano passado também já está consolidado pelo mercado. Então, salvo alguma surpresa, o USDA não deve trazer nenhum número diferente do que o mercado está esperando. Pode ser que seja um pouquinho assim, um pouquinho abaixo, mas nada que tenha potencial para trazer uma grande mudança aí de tendência para Chicago. Então, acho que, de novo, no caso do milho, o principal número é o número de área plantada. Vamos ficar atento que o USA pode surpreender, embora eu entenda que ele deve confirmar esse viés aí um pouco mais neutro com relação à área. Valeu, Luiz. Vamos passar para o trigo para falar com o Elcio. Temos aí, na área total, a expectativa média do mercado de 49,6 milhões de acres. Em março, final de março, a indicação era de 49,8, e no ano passado, 45,7 milhões de acres. Estoques trimestrais, posição 1º de junho, na média, o mercado espera 16,6 milhões de toneladas, e em março, final de março,
perdão. Estoques é começo de março a indicação, mas o relatório foi divulgado no final de março. 25,7 milhões de toneladas, e em igual período do ano passado, os estoques trimestrais, posição aí no caso 1º de junho de 2022, eram colocados em 19 aí, milhões de toneladas. Elcio, e o trigo, meu amigo? Então, o trigo, primeiro começando com os estoques agora é 1º de junho, são exatamente os estoques finais da temporada 22-23. Tá? Então, essa redução de 25 para 16 é uma redução esperada, inclusive o relatório de maio, o relatório de junho, na verdade, agora do USDA, traz estoques finais previstos para os Estados Unidos abaixo desses 16,6, em torno de 15 milhões de toneladas. Então, pode ser um pouco menor, também, igual da mesma forma que o Luiz falou para a soja, os embarques de trigo eles estão muito lentos, então isso até poderia justificar estoques caindo menos até do que o USDA tinha previsto, né, no relatório de junho. Então, por isso, talvez 16,6. Mas em relação ao de março, muito claro, em relação a junho do ano passado, também a queda dos estoques de 19 para 16,6 deve ir nessa linha. Talvez um pouco mais, um pouco menos, mas seguindo essa linha, então acho que não vai ter muita novidade em relação aos estoques. Quando a gente vem para a intenção, área plantada, né, a intenção de plantio de março agora era plantada, na intenção de plantio, o USDA esperava que a safra de inverno, né, se elevasse até em 8%, em 13%, perdão. E agora, nessa confirmação de plantio, está estimando uma redução, né, em relação ao de março, e deve ser um pouco de ajuste, porque eu sempre lembro que a safra de inverno, quando se foi feita a intenção de plantio, ela já tinha sido plantada. O plantio do inverno ocorre no final, ocorreu, né, no final de 2022. Então, é um ajuste. É bem verdade que as lavouras de inverno sofreram muito por clima. A gente teve geadas, né, em períodos sensíveis, né, a geadas, a gente teve geadas, e depois uma seca muito forte que deve impactar bastante na área colhida. A área colhida, assim, a gente deve ter áreas bastante significativas de lavouras abandonadas de inverno e não serem colhidas. Para plantio, então, esse ajuste também deve ir em linha das condições climáticas, talvez o USDA considerando que não tenha sido plantado tudo aquilo que se esperava, mas é uma queda muito pequena. A dúvida fica sempre na safra de primavera, porque primavera, especialmente no norte, Dakota do Norte, Minnesota, são regiões que plantam trigo e tem uma disputa também nessa briga soja e milho, o trigo de primavera acaba entrando. E lá, como a gente tem o USDA trabalha, o mercado, na verdade, trabalha com a tendência de queda em relação à intenção que se colocava em março, e ela pode ser justificada exatamente por essa área que deve ser maior na soja, então pode roubar parte dessa área de trigo. Acho que vai mais ou menos nessa linha, então, de a gente poder ter áreas, principalmente de primavera, um pouco menores. Basicamente é isso que a gente tem de expectativa para esse relatório da próxima sexta-feira. Beleza, Elcio? Vamos falar um pouquinho, uma rodadinha rápida falando de Bolsa de Chicago. E a gente tem vivido aí dias de um mercado bem volátil, com uma apreensão grande com a piora nas condições das lavouras americanas, né? Isso vem mexendo com o mercado. Por outro lado, agora tem notícias aí, previsões nas próximas semanas de um clima melhor, né? Então vamos falar da soja aqui, vamos pegar o contrato novembro, que tem o maior número de contratos em aberto. O contrato novembro da soja em grão opera a 12,68 por bushel, com uma queda de quase 2%. Luiz, mercado climático pegando. Bem-vindo ao mercado climático americano, né? Ele é muito volátil, né, Alessandro? É normal isso acontecer em mercados climáticos, ainda mais nesse ano, né? Que a gente tem um estoque um pouquinho mais apertado nos Estados Unidos, na temporada que está se encerrando agora em agosto. Então é normal a gente ter um mercado climático bastante volátil, né? Eu acho que o mercado subiu muito ao longo de junho, né? E tá aproveitando agora, inclusive, tecnicamente, para dar uma corrigida, tá? O clima realmente melhorou um pouquinho. A gente teve agora nos últimos dias chuvas no cinturão produtor um pouquinho mais volumosas, embora tenham ficado restritas a alguns estados mais ao norte do cinturão, né? Aquelas planícies do norte, as Dakotas, até a parte do Minnesota também recebeu algumas chuvas. Mas o miolo do cinturão produtor, ali onde está principalmente Iowa e Illinois, não tem recebido muita precipitação.
Então, existe uma preocupação ainda. Mas o fato é de que realmente choveu agora nos últimos dias um pouquinho mais. As próximas semanas podem ser um pouco mais úmidas. O mês de julho pode ser um pouquinho mais úmido que o mês de junho. Então, o mercado está aproveitando, né, essa melhora nos mapas com essa questão técnica para corrigir antes de voltar para um movimento positivo, talvez, se for o caso, né? Então, eu acho que é algo pontual, embora bastante acentuado o movimento dos últimos dias. Dependendo do que acontecer com a área plantada agora, como eu falei, o mercado pode até dar uma continuidade para esse movimento negativo, se a área for maior, né, do que foi em março, como a gente está esperando. Mas eu acho que depois disso o mercado volta a olhar para clima, lembrando que as condições de lavouras estão piorando nos Estados Unidos. A gente está 3 semanas consecutivas aí com as condições piorando, e a gente tem que sempre acompanhar na segunda-feira esse relatório de condições, porque ele dita o rumo da semana. Se as condições voltarem a piorar na semana que vem, o mercado vai voltar a subir. Agora, se essas chuvas que estão chegando trouxerem uma manutenção das condições ou até uma melhora, aí a gente pode ter a continuidade de movimento negativo. Então, é isso aí, mercado climático é isso, bastante volatilidade. A tendência macro ainda é negativa, mas os problemas aí que estão acontecendo em alguns estados podem trazer algum suporte, algum movimento de alta aí mais à frente. O milho para dezembro está operando neste momento, estamos gravando um pouco antes aí do fechamento do mercado, e temos aí o contrato dezembro operando a 5,48, com uma queda de 2,3%. Vale mais ou menos, Luísa, o que está para a soja no milho? Ctrl+C, Ctrl+V, dá para fazer. O que eu falei para a soja serve exatamente para o milho. É a mesma região produtora, enfim, é a mesma coisa, tá? Então, realmente, chegando algumas chuvas agora, pode ajudar um pouquinho. O mercado aproveitou também para realizar um pouco de lucros. Milho aí está muito puxado, até mais puxado que a soja. Então, acho que tem espaço para a gente ter uma continuidade nesses ajustes negativos. Vamos ver o que vai vir com a área, né? Com relação à área, se o USDA cortar mais do que o mercado está esperando, pode ser que exista um suporte aí no curto prazo, e depois o mercado voltando a olhar para clima e condições de lavouras. Então, é muito parecido com o que eu falei para a soja. O mercado, principalmente nesse momento, aproveitando aí para realizar lucros aí com a melhora climática e com fatores técnicos. Show, vamos ver agora o trigo, que para setembro está operando a 6,72, com uma queda de 3,9% em relação ao fechamento de ontem, Elcio. Então, trigo dando os galopes de sempre, né? A gente teve, na segunda quinzena de junho, em 5 sessões, o mercado subiu mais de 15%, né? Uma elevação em pleno ingresso de safra norte-americana. E essa elevação era muito da consolidação, os números de safras em importantes fornecedores. A gente pode colocar estimativas de quebra de produção na Índia, na China, na Alemanha, Austrália. Então, vários países anunciando condições de possibilidade de redução de produção em relação aos números estimados anteriormente, a própria Rússia também com a safra menor. Tudo isso, e também a gente tem que considerar sempre a questão do Mar Negro no trigo segue pesando, essa possibilidade que a gente teve aí em semanas anteriores de uma possível guerra civil, né, dentro da Rússia, o maior fornecedor de trigo do mundo. Tudo isso serviu de combustível para o mercado subir demais. Agora, o que a gente tem na última sexta-feira, o mercado encontrou uma resistência bastante forte, tentou romper essa resistência e não conseguiu. E a partir daí, o entendimento do mercado é que não teriam novos fundamentos ou fatores fundamentais para seguirem apostando em recuperação de mercado. Se o mercado estava sobrecomprado, o pessoal começou a realizar, né? E a gente tem ainda um movimento de correção. É até estranho a gente ter uma elevação tão grande se a gente está em plena colheita no hemisfério norte, que é mais de 80% do trigo que entra no mundo. Então, essa pressão sazonal de ingresso de safra não deixaria o mercado continuar numa escalada de alta tão forte conforme a gente tinha. Então, a tendência é que o mercado siga acomodando, siga buscando um ajuste em relação aos ganhos muito fortes que nós tivemos aí, principalmente na semana passada. Valeu, Elcio. Lembrando que na sexta-feira tem esse relatório que será divulgado às 13 horas e estaremos com um novo material para vocês na sexta-feira, vídeo pós-USDA, em que a gente comenta os dados apresentados e as implicações deles no mercado. Safras.com.br tem a nossa plataforma, você pode acessar lá,
pedir uma demonstração gratuita, tem os trabalhos todos dos nossos consultores, agência de notícias e demais produtos que temos, inclusive para contratar os serviços desses senhores, cursos, palestras e etc. Agradeço muito ao Elcio e o Luiz. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu, Valeu, Alessandro, pessoal. valeu, Elcio. Até mais. Um abraço, até mais.